o tempo de Deus, né, Nelma? E a Nelma também é uma queridona, está sempre com a gente. O Senhor te abençoe, te use. E dá uma glória a Ele. Vamos lá então. Olá vocês, boa tarde. Gente, que privilégio demais poder estar aqui. Eu fico tão impressionada como que o Senhor, nenhum dos preletores aqui combinaram, né? Mas como que o Senhor vai arrematando cada palavra que vai sendo ministrada aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo de Deus. Eu quero ler Eclesiastes 3, porque cabe como nós vamos conversar aqui hoje. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eu coloquei aqui umas informações verídicas. O outono tem hora para começar e tem hora para acabar. Ele começa
20 de março, às 6h02 da manhã. O inverno começa dia 20 de junho, às 23h42. A primavera começa dia 22 de setembro, às 15h19. O verão começa dia 21 de dezembro, meio-dia e 5. Eu estou com 48 anos. Semana que vem eu já faço 49. Digamos que eu chego para vocês e fale assim, gente, eu preciso, em questão de vida ou morte, eu preciso voltar aos meus 25 anos. Não, vocês não estão entendendo. Se eu não voltar aos meus 25 anos, é questão de vida ou morte. Então me ajudem a pensar o que está disponível no universo para que eu volte aos meus 25 anos. É ciência? Qual é o cientista que eu preciso procurar para que eu volte aos 25 anos de idade? Não é dinheiro, não tem problema não, gente. Eu tenho muito dinheiro. Para quem que eu tenho que pagar para que eu volte aos meus 25 anos de idade? Peraí, é uma reza brava, é uma macumba, é uma feitiçaria? Aonde eu vou procurar para que eu consiga voltar aos meus 25 anos de idade? E eu vou ficar aqui trazendo um tanto de possibilidades, mas vai chegar num ponto que você vai falar assim, Leão, querida, não tem jeito, é de agora para frente. Se você continuar nessa toada que você está querendo voltar aos 25, daqui a pouco é 65. E aí é de 65 em diante. Gente, Elisa, meu bem, qual foi o palpite que você deu para Deus na cor do seu cabelo? A sua mãe, de alguma forma, deu a receita lá, a cor da sua pele, o tamanho que você teria? Nós já nascemos inseridos numa sociedade que nós não escolhemos, e nós temos uma tendência, isso não é não, somos nós seres humanos. O que a gente vai aprendendo? Claudinha, eu vou pegar o outro, tá? A nossa vida, gente, é isso aqui. Esse fio aqui que segura a nossa vida é o Senhor. O vento sopra aonde Ele quer. Hoje de manhã eu estava orando, o Senhor me deu um versículo, eu falei, não precisava fazer mais nada, só ler o versículo. Jeremias 10:23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, né? Com tudo isso que foi dito aqui, as repetições geracionais, aquilo que os nossos pais não tiveram a oportunidade de enxergar, aquela criança, né, interior que agora que nós estamos tendo essa clareza, nessa geração, né, os nossos pais, se ouvissem algo nesse sentido, iam chamar a gente de doido, iam chamar isso aqui de doido. Né? Então, nós estamos numa geração onde nós estamos tendo a oportunidade de enxergar com mais clareza. E é o Senhor que nos dá isso. Então, a gente vai crescendo, os nossos pais, e a gente vai aprendendo que existem família, a vida é assim,
e dá uma sensação de segurança, né? Meu pai foi assim, meu avô foi assim, você assim, né? Que a gente vai aprendendo que isso é vida, esses são valores. Por mais que a gente diga assim, olha, eu tive uma infância muito boa, meu pai e minha mãe, eles fizeram 60 anos de casado. Então eles nunca se separaram. A minha infância foi fantástica, absolutamente. Ali dentro houve muitas crenças. Quando eu parei para olhar para a criança interior, eu queria não ver mais isso e continuar buscando outras filosofias que me ancorassem de alguma forma. Tudo isso que foi dito aqui é verdade, mas para que eu comece um processo de cura, a primeira coisa que eu preciso aprender é aceitar a minha história. Há uma dificuldade muito grande quando a gente para olhar para a nossa história, porque as justificativas são muito plausíveis, gente. As explicações são muito boas. Eu me lembro da Joyce Meyer, o testemunho que ela deu, que me tocou muito. Quando eu comecei a olhar para a minha história, ela foi estuprada pelo pai, né, durante muitos anos, e ela dizia assim, não, então, tudo isso, essa forma que eu sou, esse meu jeito de conversar, essa maneira que eu tenho, isso tudo é resultado de que eu passei, do que eu fui violentada pelo meu pai. E isso era um discurso constante sobre ela. E ela disse que um dia estava conversando com o Senhor no quarto. E ela falou, não, Senhor, porque o Senhor está entendendo, né? Assim, eu só sou dessa maneira porque aconteceu assim, assado. E ela disse que o Espírito Santo chegou para ela e falou assim, Joyce, escuta, é verdade. O que você hoje é o resultado de tudo que você passou. Você se tornou essa pessoa por tudo que fizeram com você. Mas hoje, você não tem justificativa para dizer que em mim isso não pode mudar. Porque aí você estaria dizendo que o Deus que você serve e o Deus que você diz crer não tem poder para quebrar tudo isso a partir de você. Isso me pegou de uma forma tão surpresa mesmo, porque como as justificativas são sempre muito plausíveis, né? Quando a gente para, a gente fala assim, eu só não consegui porque eu não sabia como que era. Não, assim, não tem nem olhar para isso aqui não, porque tá vendo? Fulano. Então a gente sempre assim, quando o meu sofrimento está em alguém ou em alguma coisa, quem tem que mudar é alguém ou alguma coisa, não sou eu. E a gente fica com uma unha muito grande, vivendo, gastando vida em mudar alguém ou mudar alguma coisa para ver se chega aqui com um pouquinho mais redondo. Enquanto eu estou nesse lugar, eu não preciso do Senhor. Enquanto eu estou nesse lugar, a minha relação com o Senhor é um garçom. Senhor, deixa eu te explicar, o Senhor não entendeu. Olha, aconteceu assim, aconteceu assado. Então, olha, para melhorar, faz isso aqui, muda isso aqui, transfira aquilo ali. E aí o que vai acontecendo? As coisas não vão acontecendo segundo a minha agenda, né? O Senhor tem uma tendência muito curiosa de transformar, frustrar as nossas expectativas, né? Para a gente entender que nós não estamos conversando com Joaquim e nem com o garçom do restaurante, para que a gente possa parar, né?
de verdade refletir, olhar para a nossa vida com um pouquinho mais de distância. Mas quando a gente começa então a parar para perguntar, peraí, aonde eu estou? Quando Deus chega para Adão e fala, Adão, aonde você está? A gente precisa parar para se perguntar, Senhor, aonde eu me encontro? Que história que é essa pela qual eu venho caminhando aqui e vivendo como resultado disso tudo? Qual é o resultado dessa história? Como que eu tenho funcionado nas minhas relações e comigo mesmo a partir disso aqui? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando tem um versículo na Bíblia que fala que não é você quem me escolheu, foi eu que te escolhi. E eu ficava pensando muito nisso, eu pensava assim, Deus, é verdade, eu corri léguas do Senhor e o Senhor foi me encontrando, né? Então, para que o Senhor, para que eu saia do Egito, lá no Egito, no estado de escravidão, não existe nenhuma outra possibilidade a não ser as mãos poderosas do Senhor para me arrancar de lá. Não tem filosofia, não tem dinheiro, não tem status, não tem poder, não tem inteligência que consiga me tirar daquele estado de escravidão. Então o Senhor, Ele pega as mãos poderosas dele e começa a fazer as pragas, as maravilhas. Porque primeiro eu tenho que entender que tem alguém fazendo alguma coisa. Ele não chega e tira o povo do Egito. Não, ele manda um para anunciar que vou castigar vocês, né? Aí ele começa lá a fazer uma coisa, uma praga, manda outra praga, manda, e Deus vai então destronando os deuses do Egito, né? Vai destronando os deuses daquela escravidão que veio já se arrastando há 400 anos, né? Se eu tiver errado nos anos, vocês vão corrigir, tá, gente? Então ele vai retirando. Então, para me tirar desse lugar, tem que ser a mão do Senhor. E aí, gente, vamos trazer isso para a nossa vida. Quando eu começo a entender sobre a criança interior, quando eu começo a abrir os olhos sobre o relacionamento, quando eu começo a tomar consciência da forma como eu tenho criado os meus filhos, e aí você pode estar com 15, com 40 ou com 70. Mas quando você começa a tomar essa consciência, isso não vem da sua inteligência. É o Senhor te retirando desse lugar. Estão conseguindo me seguir aqui, gente? E a nossa tendência é de que quando o Senhor está nos retirando desse lugar, porque como a gente ainda não conhece esse Deus, que eu nada posso fazer sem Ele, eu fico assustada, né? Porque quando fala de pai, o pai é aquele que estava lá, mas não estava lá. O pai é aquele que quando eu mais precisei, ele correu. Então eu não conheço esse Deus, mas eu estou vendo as coisas. E aí o que acontece? A nossa tendência, eu quero, se vocês imaginem aqui um barco muito duro, aonde as pernas estão firmes. Está comigo? Então está aqui. Quando o Senhor então começa a retirar a gente do Egito, Ele vai jogando água nesse barco aqui, e a nossa vida vai fazendo isso. Nossa, então é esse lugar que eu estou. Nossa, mas foi a minha criança, então não vou dar conta da vida, meu Deus do céu, como é que eu tenho que fazer?
porque aí eu ainda estou buscando a força do meu braço para dar conta de encontrar um norte. É por isso que a gente corre tanto da dor. Nós precisamos aprender que a dor tem uma ordem. Como que eu vou explicar isso? A dor, ela não está autorizada a te destruir. A dor, ela está autorizada a te transformar. Provérbios fala que é muito melhor você ir no velório do que você ir numa festa, porque lá no velório você consegue parar e falar assim: o que eu não estou vendo aqui? Mas a nossa tendência natural enquanto seres humanos é correr da dor. A gente resiste, não, eu não quero sentir isso. Como eu tento fugir dela? Me justificando. E entendam, gente, a desculpa é boa. A justificativa, ela é plausível, ela é real. Mas se eu estou dizendo que existe um Deus que cuida do meu futuro, então eu preciso de permitir que isso aqui aconteça. E entendo que fica tão bonitinho mostrar aqui, mas na hora que você começa, a hora que as escamas começam a ser retiradas dos nossos olhos, isso queima, isso dói, isso constrange. Quando Deus chega para Adão e fala, e Adão fala para Deus, né? Não, porque eu estou pelado, e aí eu escondi. Quando Deus fala, quem te falou? Você está pelado. Porque foi Deus que falou, foi eu que te falei que você está nu. Venha do jeito que você está. Dá para mim o seu fardo que é pesado, que eu vou te ensinar, que eu vou te dar o meu fardo que é leve. Mas é tão constrangedor nós nos vermos nus, né? É tão engraçado. Vocês já tiveram pessoas que está tentando fazer uma performance e dizer que é alguma coisa, você olha e fala: gente, não está rolando. A gente está vendo, está na cara, está de fora, né? A bunda está de fora e a pessoa não está vendo. Nós precisamos aceitar essa exposição, porque é nessa exposição que o Senhor vai se mostrando Deus na nossa vida. E, gente, sabe de uma coisa? Eu passei por um divórcio muito dolorido, né? Um período de 3 anos já. Mas a sensação que eu tinha era que eu saía na rua, sangrando, e nua, e todo mundo vendo, e falava: Deus, para que o Senhor está fazendo isso? Por que o Senhor não pode me tratar lá em casa, lá com a porta fechada? Fica lá nós dois, o tempo que o Senhor quiser, só para falar para mim, eu vou lá fazer, mas vou fazer um negocinho mais escondido. Não, eu tive isso, a sensação que eu tinha, tá, gente? Era de que eu estava sendo exposta, nua, sangrando. Hoje eu entendo que nessa caminhada, né, quando eu fui entendendo que buscar mais do mesmo, só com um nome e endereço diferente, para ter essa sensação de que eu estou firme no barro, vocês estão entendendo, né? Não cabia mais. A dor tem esse poder, ela te tira desse lugar e você se percebe inadequada. Mas é uma inadequação tão importante, porque a única pessoa que pode te encontrar nesse lugar é o Senhor. E aí, quando eu me permito viver a dor, o Senhor vai de alguma forma
retirando, sabe? Todas as possibilidades de ganchos. Aonde você vai, então, aprendendo que, bom, essa é a minha história, eu sou o resultado de tudo isso aqui. Quando eu olho para os meus sentimentos, eu tenho certeza que eu vou perecer. Quando eu olho para as minhas certezas, eu sei que vai dar tudo errado. Mas para além do que eu sinto, para além do que eu sei, para além daquilo que eu enxergo, eu começo a desenvolver uma fé a partir de uma decisão. Eu não conheço esse mundo, mas eu vou começando a ter convicção daquilo que eu não quero mais. Eu vou largando então as justificativas plausíveis em Deus. Isso é muito dolorido. Isso é muito dolorido. Eu estou atendendo um casal lá nos Estados Unidos e a esposa traiu o marido e se apaixonou pelo amante. E aí veio a terapia já naquele lugar onde, se eu não contar para alguém, eu vou explodir. Eu preciso pelo menos contar para alguém. E aí veio, contou, e a gente veio nesse lugar de parar para olhar para a vida com um pouquinho mais de distância. E havia uma decisão ali de que eu preciso separar porque eu quero viver o grande amor da minha vida. Tudo bem, ótimo, vamos lá. Só que é o seguinte, para separar, o plano era o seguinte: bom, eu vou me separar, a gente fica, porque o amante era amigo do marido. Então a gente vai se separar, fica um tempo separado, aí depois, do nada, a gente se encontra e tal, e a gente fica junto. É um plano bom ou não é, gente? É, não é? Beleza, faz isso, vai e encontra. Mas quando a gente para olhar internamente e dizer, olha, peraí, então eu vou terminar uma relação na mentira, vou continuar caminhando na mentira e vou iniciar uma relação na mentira. É esse o alicerce que eu vou pisar. É sobre isso? Não, mas não tem mais. A gente precisa parar, olhar para a nossa vida com distância e perceber como que eu estou decidindo viver a minha vida. Eu preciso aprender a me implicar com a minha história. Não, eu estou entendendo, mas como que eu vou chegar lá e falar? Pois é. Se não for a partir de uma consciência de que existe um Deus que pode guiar você nesse deserto, você não consegue. Você não consegue. Não existe transformação radical, real, sem o Senhor. Porque de verdade, se a gente para olhar para a nossa história, né, eu venho de uma família de coronéis, onde aquela fala do fio do bigode, se você não me paga, você morre. É nesse lugar. Então eu venho de um lugar onde a mulher, você pode ser inteligente, você pode ter conhecimento, você pode ser uma pessoa boa, mas você é mulher. O homem você pode ser burro, você é homem. Então a gente nunca era suficiente, isso ficava impregnado. Então quando eu paro para olhar a minha linhagem,
partir de mim todas essas crenças disfuncionais. Gente, entendam, tem valores? Claro que tem. Paga, dá a palavra, respeita a sua palavra, não volta atrás, seja honesto. Entende? Nós não estamos todos nós viemos de uma linhagem onde tem várias coisas disfuncionais e várias outras coisas funcionais. Entende? Mas quando a gente olha para a linhagem e vê algumas certas repetições, a gente vai percebendo que não tem inteligência nesse mundo que consegue me tirar desse lugar, a não ser a mão de um Deus que me escolheu antes da fundação do mundo. Nossa, mas Ele me escolheu aos 33? Foi. E aí, aos 47, eu fui para a fuga. Entende? É uma caminhada aonde Ele te retira. Só que aí preste atenção. Quando eu me proponho a passar pela dor, né? É só para finalizar com vocês do casal, né? Ela foi entendendo isso, assim como o amante foi entendendo isso também. E ela então contou para o marido, e ele então contou para a namorada, na intenção de se juntarem. Mas quando eles furaram o interno, trouxeram para fora a verdade, algo começou a acontecer. Aí aquele príncipe que estava de lá já se revelou sendo o príncipe que estava de lá. O medo que ele tinha saiu de uma maneira que a criança interior não deu conta dele, da qual da vida. Enfim, pela glória do Senhor, eles estão nesse casal agora, estão em restauração em Deus, né? Mas vamos lá para a Bíblia. Então o Senhor vai lá, arranca o povo do Egito. Começa uma jornada, né? E quem leva Jesus para o deserto não é Satanás. Quem leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo. O deserto é a escola de Deus. É a dor, a ferramenta de Deus é a dor. Não para nos destruir, mas para nos ajustar agora a deixar o vento soprar. E aí, gente, presta atenção. Nós não somos esse que segura o balanço do vento. Nós somos esse que segura nas mãos de Jesus, e é Jesus que segura o balanço do vento e nos leva para onde Ele quiser. Então o pessoal sai lá do Egito e vem caminhando. Aí tá, no meio do caminho, tá com saudade dos pepinos, da cebola, né? Porque isso é muito natural, gente. Nós tirou lá 400 anos de escravidão. Não tem jeito de querer que um escravo tenha mente de líder. E aí o Senhor vem se mostrando, aí Moisés vai lá e dá água, e dá o maná, e dá, e vem. Então tem um processo aqui quando a gente inicia e se propõe a passar pela dor, a partir da verdade. Porque se eu paro para olhar para a minha vida e entendo que o alicerce ainda está na mentira, tem jeito para Jesus, gente. Quem que é o pai da mentira, gente? Vai justificando aí o tanto que você quiser. A justificativa pode ser boa o tanto que você quiser, mas não cola. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, voltando para o deserto. Aí começa esse processo, né, de transformação. Você fica lá sem sangrando, o povo lá sabendo. Aí chega num ponto que Deus fala para Moisés assim: sobe aqui, vou te dar aqui, né, paga lá as leis. E ele fica, quanto tempo que ele fica fora, gente?
40 dias? Quanto que fala lá? 40. Hã? 40? Aí 40 dias em silêncio. E quando a gente está sangrando, exposta, e Deus não conversa com a gente, Senhor, é desesperador. Aí o que acontece? Arranca de dentro deles um bezerro de ouro. Gente, eu fico pensando assim, olhando com distância, aquele bezerro de ouro não apareceu. Olha, Pepinho, desesperou, o bezerro de ouro apareceu. Não, gente, aquele bezerro de ouro estava nas entranhas dos aprisionamentos internos do escravo. Somente com a retirada de Moisés, aquele bezerro sairia. Então, quando eu escuto aqui, eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, e não compete ao homem dirigir os seus passos. Quando eu me proponho a passar pela dor em Deus, Ele vai me levando a lugares aonde aquilo que precisa ser arrancado das minhas entranhas seja arrancado, para onde o Senhor iria levá-los a partir daquele lugar aonde Moisés traz as leis. Aquele bezerro não poderia estar lá dentro deles, entende? Então eu preciso me propor entender que a gente quer mágica, não quer? Me dá um remédio, Bela, me dá um remédio para eu comer 5 quilos de picanha gorda e ficar magrinha. O que tem? É isso que a gente quer. A gente quer mágica. Senhor, quanto que eu posso te dar para o Senhor fazer eu voltar aos 25 anos de idade? Aonde que eu tenho que ir para que eu possa fazer? Eu não vou conseguir me organizar financeiramente. Eu não vou conseguir cuidar do meu corpo. Eu não vou conseguir olhar para a minha criança interior se eu não me propuser a passar pelo processo em Deus. Porque entendam uma coisa, gente. Quando está escrito que eu não sou o Senhor do meu futuro, que os meus passos não são guiados pela minha agenda. 9 de setembro de 1979, às 3 horas da tarde, eu entrei no mundo. Minha mãe me deu palpite. Eu não dei palpite. Eu entrei desse tamanho, mas eu entrei com esse cabelo, eu entrei com essa pele, eu entrei com esse jeito. Eu entrei. Isso aqui tem hora para começar e tem hora para acabar. Então, a hora que o Senhor falar, chegou o inverno na sua vida, vai experimentar, filho. Não é você que manda, não. É o Senhor. E aí, entenda uma coisa: a dor vai vir, a ferramenta de Deus vai vir, eu querendo ou não. Mas se eu não me proponho em Deus a passar pela transformação, eu vou buscar outras soluções. A droga, por exemplo, é uma solução. Tudo bem, ela destrói a sua vida. Mas ela não é usada como um destruidor. Ela é usada como uma solução. Está lá aquela dor, aquilo tudo que você está começando a enxergar, porque quando Deus fala, chega. Vai chorando aí, filho. Eu
E são planos de paz e não de guerra. Então, quando eu uso droga, quando eu bebo, quando eu vejo pornografia, quando eu faço sexo ilícito, a reviria, isso tudo são, quando eu fico na internet, né? Agora eu estou de síndrome. É tudo para que eu possa, de alguma forma, anestesiar essa dor, esse barro que já não está duro mais. E aí eu vou me embolando ainda mais, né? E o Senhor vai deixando o bolor, né? E vai retirando cada vez mais essa. Eu me lembro de, às vezes, acordar e falar assim: gente, eu estou viva ainda. Não é possível. Tudo que aconteceu ontem, porque o Senhor vai te conduzindo no tempo dele. Então eu preciso parar e perguntar para mim: que tempo é esse aqui? Hoje, né, nesse decorrer de 3 anos, eu consigo perceber que o Senhor me expôs mesmo, lua sangrando, e Ele mesmo foi mostrando na frente de todos aqueles que estavam vendo o sangue jorrar, eu sendo curada, aos poucos, uma perna, outra perna, um braço, o cabelo. E enquanto a gente está dentro desse processo, a gente tende a não ver isso, né? Mas as pessoas que o Senhor vai cruzando o nosso caminho, vai nos ajudando a enxergar esses pontos cegos da caminhada. E hoje eu consigo olhar e dizer: meu Deus, aquele sangue não está mais aqui. Como que aquilo aconteceu? Eu não sei dizer como que o Senhor fez, mas eu sei dizer quem fez. Não foi a minha inteligência, não foi dinheiro, não foi ciência, não foi feitiçaria, não foi macumba. Foi o Senhor. Então a transformação, ela acontece em Deus quando eu me proponho a largar, cortar minha unha externa e voltar a olhar para mim. Não, mas eu não sei fazer isso. Pois é, então você vai buscar do Senhor, você vai aprender a olhar com um pouquinho mais de distância para a sua vida. Não é legal você estar sentindo: Senhor, olha, isso aqui que está acontecendo, eu tenho certeza que a culpa é da Leila. O que eu estou sentindo a partir disso é isso: frustração, decepção, raiva, rancor. Mas para além do que eu estou sentindo, para além da certeza que eu tenho, eu estou tomando consciência agora de que eu estou conversando com o Senhor. Então pode ser que a minha certeza não seja real, porque eu não estou vendo. Eu quero ler para vocês um trecho de Lamentações 3, que foi durante muito tempo o lema da minha vida. Durante esse processo de dor. E eu quero ler ele na versão, a mensagem. Aí eu peguei a internet de acordo que tem a vida da mensagem, eu peguei a dela. Lamentações 3, 28 a 38. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão. Cala a boca. Para de sair falando para os outros: mas olha, eu só estou assim porque meu pai, minha avó, periquia, mamar aquela roupa. Está vendo o que está acontecendo comigo? Olha isso, olha aquilo, olha aquilo outro. E quando não tem ninguém para eu contar, eu sempre fico contando isso para mim. Ou então fico contando isso para Deus. Quando a vida está difícil de suportar, entregue-se à solidão. Recolha-se ao silêncio.
não consigo voltar o olhar para mim e olhar para a minha vida com distância se eu não me aquietar para olhar para isso. E eu não posso fazer isso sem o Espírito Santo. Eu tenho que parar e dizer: Senhor, do que eu estou me alimentando para estar desse tamanho aqui? O que eu não estou vendo aqui? Existe uma parte que me cabe, gente. Eu tinha comigo assim: Deus, você é todo poderoso mesmo? Então, a hora que eu morrer, eu vou conversar com o Senhor e falar assim: o seguinte, ó, o que você é poderoso, por que você não foi lá? Você foi lá, você podia ter mudado do jeito que você queria, você não mudou o que você não fez, então começou. Eu preciso entender que existe uma parte que me cabe. Eu não estou aqui para escolher se eu quero ser filha ou se eu não quero ser filha de Deus. Jesus já veio, já morreu, já derramou seu sangue, já liberou um perdão, já está pronto. Então eu estou aqui para receber o que já está pronto, ou para ser rebelde e dizer: eu não quero isso. Não existe neutralidade. Não, eu quero ir Jesus, mas vou ficar por aqui. Não. Já está consumado. Já está disponível. Não, você não está entendendo. Eu estou entendendo o que você está falando aí, mas você não conhece a minha história. Então eu estou dizendo o quê? Que esse Deus que mandou o seu filho para cá e morreu para me libertar de todas essas amarras geracionais, não tem poder para me tirar. Com que Deus nós estamos conversando aqui? Nós não temos justificativas. Nenhuma justificativa é plausível quando eu paro para olhar o que já está pronto. Entendam, gente, não é entendi. Não. É o tempo dele. É ele que sabe de que material que ele te fez, é ele que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, é ele que sabe o tempo, a sua limitação, você dá conta. Tem momentos em que a gente fala: Senhor, vai revelar. Senhor, o senhor está doido? E no outro dia, mas eu não morri não. Deixa eu continuar aqui então sua fala. Recolha-se ao silêncio. Curve-se em oração. Não faça perguntas. Mas por que eu, Deus? Mas por quê? Deus, mas por quê? Senhor, por quê? Não faça perguntas. Espere até que surja a esperança. Gente, ela surge. Ela surge. Espera até que surja a esperança. Não fuja das provações. Encare-as. Nossa, Deus, a gente quer correr légua. Você está doido? Como é que eu vou falar isso para o meu marido? Como que eu vou expor isso aqui? O que as pessoas vão dizer? Como que vai ser isso? A minha vida vai... Não, você está doida? Eu não vou fazer isso não. Não fuja das provações, encare-as. O pior nunca é o pior. Por quê? Porque o Senhor nunca vira as costas de vez. Ele voltará atrás. Se Ele age com severidade, age também com ternura. Seus depósitos de amor leal são imensos. Ele não tem prazer em deixar a vida difícil, em espalhar pedras pelo caminho, em pisar com dureza os prisioneiros desafortunados, em recusar justiça às vítimas na corte do Altíssimo, em adulterar evidências. O Senhor não aprova essas coisas. Quem você acha que fala e assim acontece?
O Senhor é quem dá as ordens. Não é o Deus Altíssimo que chama tudo à existência, as coisas boas ou más? A sua vida tem hora para começar e tem hora para acabar. Tem um aspecto de Deus que só você carrega. Muitas pessoas vão fazer o que você faz e ninguém vai fazer como você faz, porque o aspecto de Deus que está em você é único. Nenhum pode julgar a outra. Esse é o selo do Senhor sobre a nossa vida. Então nós estamos indesculpáveis de achar que com a força do nosso braço a gente ainda vai dar conta de controlar